Como se destacar no universo digital, fazendo com que a sua empresa alcance os resultados desejados e obtenha retorno de investimento? É preciso muito mais do que ferramentas. É fundamental contar com estratégias e pessoas. Blackbeans, agência de marketing digital. Quando unimos forças, energias, culturas e fome de vencer, temos como resultado estratégias que rendem. Priorizamos que o seu sucesso também faça parte das nossas conquistas. Por isso, desenvolvemos inteligências que se complementam para impulsionar ações que façam sentido para a evolução da sua empresa. Selecionamos o grão, misturamos com o melhor de cada um e temperamos nosso caldo com um time de alto rendimento. Blackbeans, mais do que parceiros estratégicos, somos focados em resultados. Premiada desde 2016 em criatividade, performance, marketing e vendas. 4 vezes eleita a melhor agência de marketing digital do ABC pelo prêmio ABCcom. Uma equipe técnica capacitada e apaixonada pelo que faz. Chegou a hora de se tornar também um case de sucesso. Blackbeans, estratégias que rendem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Segunda que Rende aqui da Blackbeans. Eu sou Vinícius Lúcio, CEO da agência Blackbeans, e vou acompanhar vocês hoje nesse conteúdo que nós falaremos sobre a regra de Pareto. E antes de começarmos, eu vou pedir para você que deixe o seu like no nosso vídeo, também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as próximas notificações dos conteúdos aqui da Blackbeans. Então, como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre a regra de Pareto e a função que ela tem para a sua empresa. Primeiramente, se você nunca ouviu falar sobre a regra de Pareto, eu vou te explicar. Ela foi criada pelo economista, sociólogo e cientista político italiano Vilfredo Pareto. Isso lá no século XX. A teoria de Pareto afirma que 80% dos efeitos são causados por 20% das coisas. O que isso quer dizer, né? Isso é o que a gente chama da famosa teoria dos 80-20. 80% de tudo que acontece representa ou é representado por 20% daquelas determinadas coisas. E essa regra, ela é aplicada a quase tudo na nossa vida. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem, vai ficar muito mais claro de você entender como a regra de Pareto se aplica ao teu negócio, ao seu marketing e a toda a composição que você acaba se deparando no teu dia a dia. Então, os exemplos que eu vou trazer aqui é justamente para que você consiga entender a regra de Pareto aplicado em praticamente todos os casos, sejam eles pessoais ou profissionais. Então, por exemplo, pode-se observar que uma empresa, 80% do lucro dela tende a vir de 20% dos mesmos clientes, ou dos 20% dos mesmos clientes que têm características muito em comum. Ou mesmo que 80% dos problemas de qualidade de uma determinada produção na tua empresa são causados pelos 20% sempre dos mesmos defeitos. E essa regra ela é muito importante porque assim, por essência, nós podemos dizer que a regra de Pareto utiliza ou é utilizada para ajudar você a identificar os pontos críticos de um determinado sistema ou processo e forma de otimizá-los para obter melhor resultado com menos esforço. Porque a partir do momento que você consegue fazer a correlação dos 80-20, como eu expliquei, você consegue justamente determinar os pontos críticos, os pontos mais relevantes que você deve levar em consideração. Legal, Vini, mas como que a gente pode trazer a regra do Pareto para o marketing, né? Então, por exemplo, na identificação de clientes, pode-se aplicar essa regra do Pareto para você poder identificar os clientes que geram maior parte da receita na tua empresa. Isso pode ajudar você, por exemplo, ajudar você ou sua empresa a se concentrar os esforços de marketing digital e vendas nesse perfil de cliente mais representativo e maximizar a sua receita. Quando a gente fala de investimento, por exemplo, para determinar quais canais estão gerando a maior parte dos resultados da sua empresa, você pode considerar da seguinte forma: 80% das vendas da sua empresa são geradas por 20% dos mesmos canais. Então, por mais que você tenha 3, 4, 5, 10 canais de aquisição de cliente,
provavelmente 20% deles representa os 80% do maior faturamento de receita que a sua empresa está conseguindo gerar. Então, dessa forma, quando você fizer essa análise, a empresa pode optar justamente por investir mais recursos nesses canais que estão gerando mais resultado, né, na comparação dos 80-20, e maximizar o retorno sobre esses investimentos. Especialmente falando sobre investimentos, temos que tomar aqui um grande cuidado. Isso porque precisamos entender a diferença entre retorno de curto e longo prazo. Exemplo, a estratégia de SEO, ela exige que investimentos a longo prazo, justamente porque conforme você vai fazendo a produção de conteúdo, você vai justamente fazendo ranqueamento orgânico das suas páginas a longo prazo. Isso é muito diferente de estratégias que podem te gerar um retorno de curto prazo. Então, entender não só o investimento, né, na regra de Pareto, mas entender também o tipo de mídia e cada uma das suas particularidades vai te ajudar na hora de fazer o entendimento sobre o retorno de investimento que cada uma dessas ferramentas tem trazido para você. Quando você tem cenários que podem ser comparados, né? Você pode ter um parâmetro de comparação entre eles, aí com certeza a regra do 80-20 vai te ajudar muito. Voltando nos exemplos, se nós quisermos fazer uma análise de produto, aplicar a regra de Pareto para poder analisar quais produtos ou serviços estão gerando maior parte da receita da empresa. Isso também pode fazer com que a empresa identifique, né, exatamente qual a importância de um determinado produto que precisa de mais atenção ou que precisa de mais destaque para que ele possa escalar a sua lucratividade, né, a sua rentabilidade. Justamente entendendo dentro do leque de produtos que você tem, qual o 80-20 de produtos que mais são rentáveis, que mais têm aceitação pelo mercado e justamente colocando mais energia em cima deles, entendendo que você vai ter outros produtos que acabam disseminando ali, né, diluindo toda a capacidade de receita e que exigem tanto esforço quanto, só que não representam os 80%, né, em cima dos 80-20, os 80% da sua maior fatia de rentabilidade. Então dê foco nos principais produtos que representam, né, o seu 80-20 ali de lucro e rentabilidade. Tá ok, Vini, deu para pegar aqui o conceito, né, da regra de Pareto, da regra do 80-20, mas por onde começar? Claro que tendo um objetivo nítido à sua frente, né, você consegue ter muito mais ferramentas para poder medir os resultados dele através do Pareto. Então, coletar os dados, ter um importante histórico antes de sentar para fazer análise de Pareto, vão ajudar você a ter mais parâmetro e comparação para essas análises. A partir daí, analisar esses dados, né, e transformar o mapeamento desses dados em informação vão te ajudar justamente a ter um entendimento com mais profundidade para que você possa tomar essas decisões. Identificando também possíveis mudanças, tanto do que priorizar, tanto do que mudar e onde mudar, com o que mudar. Implementar essas mudanças é fundamental para que você, a partir dali, possa monitorar os resultados, mapear os impactos gerados por essa priorização, levando em consideração, né, a análise que você fez da regra dos 80-20, aplicando as mudanças necessárias e a partir daí fazendo um ciclo de acompanhamento, né, e monitoramento dos novos resultados para que você possa, logo em seguida, fazer mais uma vez essa revisão dos 80-20, em cima dos seus produtos, serviços, tipo de cliente, perfil de produto que estão sendo mais rentáveis para o seu negócio. E eu falei de implementar essas mudanças e monitorar porque é incrível, de tão verdadeiro que acaba sendo, como muitos empresários insistem em alguns tipos de produto e serviço ou alguns tipos de cliente ou mercado que não dão lucro para ele. Se eles aplicarem o Pareto, vão conseguir identificar que ter um nicho, ter uma especialidade ou resolver 2 ou 3 problemas principais que verdadeiramente são responsáveis por 80% ali dos problemas, né, ou pela maior fatia de lucro que você tem na sua empresa, isso vai dar muito mais assertividade. Como, por exemplo, se você fizer a análise dos motivos de perda de vendas que você tem na tua empresa. Por que você perde uma venda, na maioria dos casos ali pelos clientes? Se você listar as possibilidades de perda de vendas que efetivamente estão levando os seus negócios a não serem concretizados, você com certeza vai conseguir mapear os seus 80-20 de perda de cliente. Qual aqueles 20% de motivos de perda que representam 80% dos casos quando você não consegue fechar um negócio? E um parênteses aqui para você, empresário. Quando você faz a reflexão em cima de Pareto, você consegue trazer isso para dentro da sua empresa, para dentro do seu time, eu diria que naturalmente você vai descobrir que 80% do sucesso da tua equipe
é atribuído a 20% dos seus profissionais. Tem 20% da fatia de profissionais da sua empresa que representa 80% da qualidade, da entrega e do perfil que você quer realmente ter como uma referência dentro da tua equipe. A regra de Pareto, ela não só se aplica aos negócios, ela também consegue ser aplicado à gama de profissionais dentro do teu negócio, que isso é fundamental que você também consiga avaliar. Ou mesmo, que 80% do sucesso da equipe é atribuído a 20% das habilidades principais do seu time. Nesse sentido, se você conseguir viver o Pareto e focar os seus esforços e treinamentos, desenvolvimento dessas habilidades que representam os 80% do que leva o sucesso para a sua equipe, você vai conseguir justamente identificar quais são os 20% de ferramentas principais, de habilidades principais que você tem que evidenciar. Você consegue identificar qual que é o gatilho para o sucesso, de certa forma, quando você consegue fazer essa análise de dados e também conseguir levantar a priorização. Um case que eu quero trazer para você, só para que você também consiga refletir sobre a regra de Pareto aplicado no dia a dia. Pode trazer aqui um estudo que foi feito pelo próprio Google, onde o Google levantou a regra de Pareto para identificar as principais palavras-chave que geram acesso para o seu site. Dessa forma, o Google conseguiu identificar, fazendo um estudo, que 20% das principais palavras representavam os 80% do tráfego de um site. Então, ou seja, aqueles 20%, aquelas palavras-chave mais estratégicas, eram efetivamente aquelas que levavam 80% do tráfego para o teu site, seja de forma orgânica ou paga. O Google, de toda forma, usa essas informações para poder otimizar os seus esforços de SEO e de publicidade, concentrando as palavras-chave que são mais valiosas para a sua empresa. Isso é lógico, Entre nós fica de uma forma muito menos perceptível, mas é através desse estudo que o Google mesmo compartilhou que conseguimos identificar como a regra de Pareto pode ser aplicada nos mais diversos segmentos e estilos de negócio. Um outro case interessante, quando você vai estudar um pouco mais sobre a regra de Pareto, ele traz um exemplo legal que é o caso da Starbucks. A Starbucks também, aplicando uma regra de Pareto, conseguiu identificar os seus principais produtos e os seus principais clientes. A empresa descobriu que 20% dos seus produtos eram os mais populares e que representavam 80% das vendas que eles tinham no dia a dia. A Starbucks, em cima desse estudo também, conseguiu ela criou um clube chamado Starbucks Gold Member, que justamente representava os 20% dos clientes que geravam ali com certa fidelidade os 80% do faturamento de perfil de cliente recorrente. Então isso é muito interessante quando você consegue identificar exatamente na regra do 80-20 aquilo que mais faz sentido para o teu negócio. O que é importante em cima desses cases e que com certeza se aplica à sua empresa? Identifique esses números. Como no exemplo do Google, de palavra-chave, ou mesmo no exemplo da Starbucks dos clientes Gold Member, você terá na sua empresa 20% que representa os 80% do seu sucesso, seja em fidelidade, no modelo de crescimento ou dos seus problemas. Agora, eu quero deixar para você aqui algumas dicas de leitura que se você quiser se aprofundar nas regras de Pareto. O primeiro que eu quero trazer para você é o princípio do 80-20, a chave para conseguir mais clientes. Esse livro é do Richard Koch, é um livro que serve como um guia prático de aplicação da regra do Pareto em diferentes aspectos da sua vida, incluindo negócios, finanças, saúde ou relacionamento pessoal. A segunda dica de leitura é o Gerente 80-20, o segredo para trabalhar menos e alcançar mais. Esse livro também é do Richard Koch, é um livro que serve como um guia para gerentes e líderes que desejam aplicar a regra de Pareto dentro das suas equipes e melhorar a sua eficácia e também a sua produtividade. Terceira dica para você que se identificou com a regra de Pareto, nunca tinha ouvido falar ou já tinha ouvido, mas não tinha conseguido ter exemplos práticos de como levar ele para dentro da sua empresa, é as vendas e o marketing 80-20. O guia definitivo para trabalhar menos e ganhar mais. Esse livro é de outro autor, é do Perry Marshall. É um livro que explora as regras de Pareto e como você pode aplicar para aumentar suas vendas e também maximizar suas estratégias de marketing, trabalhando ali o retorno sobre investimento em publicidade. Você pode ver que dos livros que eu mencionei, 2 especialmente são do Richard Koch. Ele também possui outros livros que trabalham esse tema
E o que é interessante, né? Nos seus livros ele acaba explorando ideias inovadoras sobre negócio, empreendedorismo e gestão baseada em todos os seus anos de experiência como empresário e investidor. A regra do Pareto é uma das principais ideias centrais dos livros dele e que acaba amplamente sendo considerado um dos principais especialistas no assunto em todo o mundo. Então, a minha dica, né, para que você possa seguir, conhecer ou entender um pouco mais sobre a trajetória do Richard Koch, que pegou lá do início, né, o conceito da regra de Pareto e conseguiu trazer para aplicar dentro dos seus negócios. Então, para você que chegou até o final desse vídeo, a minha lição de casa para você é a seguinte: você que é líder, empresário, né, que está acompanhando aqui essa reflexão sobre a regra de Pareto aplicada aos seus negócios, identifique seus 80-20, né? Os 20% das coisas na sua empresa que representam os 80% dos seus resultados ou que representa os 80% dos problemas que você deve estar enfrentando. Foque nesses 20%. Procure evidenciá-los, intensificá-los e resolvê-los. Eu espero que eu tenha te ajudado, trazendo um pouco mais de insight sobre a regra do Pareto, aplicado aos negócios, aplicado ao marketing, para te ajudar a utilizar essa estratégia a seu favor. Conte com a gente aqui da Black Beans para poder ter um olhar especial sobre os seus canais de aquisição de cliente, estratégias de marketing digital, ações, né, entender quais são aquelas que verdadeiramente serão matadoras para poder te ajudar efetivamente a apoiar o seu negócio em posicionamento digital em retorno sobre investimento de marketing. Espero que eu tenha ajudado, eu fico por aqui. Mais uma vez, obrigado por acompanhar os conteúdos do Segunda que Rende da Black Beans. Eu sou Vinícius Lúcio e antes de ir embora, lembre de deixar o seu like, também se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber as próximas dicas do Segunda que Rende. Um grande abraço e até a próxima.